Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver agora um exercício da minha lista de exercícios sobre equações diofantinas. Dois exercícios, na verdade, né? É que o segundo não vai precisar resolver tanto que vai cair exatamente no caso do primeiro. Mas vamos lá. Exercício 1. Cláudia tem uma turma com 32 alunos e irá dividir sua turma em grupos de 5 alunos e 3 alunos, de modo que não sobre nenhum aluno. Qual é a menor quantidade? A menor quantidade de grupos para que Cláudia faça essa divisão. Então, dos 32 alunos, ela vai dividir eles em alguns grupos com 5 alunos e em alguns grupos com 3 alunos. De forma que não vai sobrar ninguém sozinho, tá? Qual é a menor quantidade de grupos? Então, isso daqui vai cair numa equação diofantina. Na equação diofantina, a gente vai ver as possibilidades que a gente vai ter dessa formação de grupo. E dessas possibilidades, a gente vai ver qual que tem a menor quantidade de grupos. É isso que o exercício quer. Vamos começar chamando aqui de x a quantidade de grupos com 5 alunos. Quantidade de grupos com 5 alunos. E o y, a quantidade de grupos com 3 alunos, tá? Aí a gente tem o seguinte, se a gente pegar 5 e multiplicar por x, que é quantos grupos tem 5 alunos, a gente vai ver o total de alunos que estão nos grupos de 5. 5 vezes quantos grupos tem de 5, eu vejo o total de alunos que tem nos grupos de 5. E se eu pegar 3 e multiplicar por y, que é a quantidade de grupos com 3 alunos, eu vou ter a quantidade total de alunos que estão nos grupos de 3. Se eu pegar 5x, que é quantos alunos estão nos grupos de 5, 3y, que é quantos alunos estão no grupo de 3, e somar, tem que ser exatamente 32. Por que tem que ser exatamente 32? Porque não pode sobrar nenhum aluno. Todos os alunos ou vão estar no grupo, algum grupo de 5 ou em algum grupo de 3. E esse daqui é uma equação diofantina. Cuidado que na equação diofantina, no teorema que a gente vai ver agora, relembrar, que a gente viu lá na aula, ele fala que como encontrar todas as soluções inteiras se satisfazer alguma coisinha, que é o MDC que a gente vai ver. Só que nesse caso, eu não quero que o x, y seja qualquer inteiro, porque inteiro é o seguinte, é 0, 1, 2, 3, 4, mas os negativos também entram nos inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3. Mas eu não posso falar assim, menos 2 grupos de 5, menos 3 grupos de 5. O x, y não pode ser negativo. Então, eu vou ter que ter o que os x, y são naturais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fórmula, ele vai dar uma fórmula para achar todas as respostas inteiras, e eu vou cortar os negativos. Aí eu vou pegar só as respostas naturais, tá? Como que é o teorema? O teorema é o seguinte, lá da aula. Seja a equação diofantina linear ax mais by igual a c com ABC inteiros, ok? É exatamente o que a gente tem aqui, né? Ax mais by igual a c, né? O a é o que acompanha o x, o b é o que acompanha o y e o c é o sozinho. Então, nesse caso, o a é 5, o b é 3 e o c é 32, tá? Vamos voltar para o teorema. Temos que se o MDC entre A e B é 1, se o MDC entre A e B é 1, o A é 5 e o B é 3. Vamos ver se o MDC entre A e B é 1 para ver se satisfaz. MDC entre o A que é 5 e o B que é 3, será que é 1? Vamos lá, vamos calcular o MDC. Lembrando que o MDC a gente coloca os divisores, os que for divisor em comum a gente coloca um asterisco para que ele entre no MDC. Nenhum dos dois divide por 2, o 3 só divide 1 só, né? Só divide o 3. E o 5 só divide 1. Também por isso que eu não marco eles, porque ele só divide 1. Não tem ninguém que divide os dois. Então, de fato, o MDC é 1. Então, se o MDC é 1, que é o que acontece, e conhecemos uma solução x0, y0 dessa equação, que eu chamo de solução inicial. Essa solução inicial, para você achar, você vai ficar testando valores até achar x, y inteiros que satisfazem a sua equação diofantina, tá? A gente vai fazer isso. Então, depois que você ver que o MDC é 1, depois que você achar a solução inteira, aí você vem aqui, Então, todas as soluções inteiras podem ser dadas, todas as soluções inteiras têm essa formulazinha, que é o quê? O x vai ser o x0, que é a solução inicial do x, menos o b é o que acompanha o y lá na equação diofantina, que a gente já tem, o a e o b a gente já tem, vezes o k. O k a gente não substitui porque o k é variável. Ele varia dentro dos números inteiros.
Então o k pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou também menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5. Né? O k é inteiro. Pode ser positivo ou negativo, mas inteiro. E o y vai ser o y0 dessa solução inicial, mais o a, que é o que a gente já sabe lá que acompanha o x na equação de Diofantina, vezes o k também aqui vai variar. Então vamos começar, já que a gente já sabe que o MDC é 1, vamos começar procurando essa solução inicial. Tá? Então aqui a gente tem essa equação aqui. Vamos copiar essa equação e procurar uma solução aí inicial. Aqui, ó, 5x mais 3y igual a 32, é o que eu tenho. Vamos começar procurando soluções inteiras para x e y. O que eu faço? Eu vou jogar valores de x inteiros até achar um y que também é inteiro. Tá? Aí eu achei uma solução inicial. Vamos começar com x igual a 0. Ó, vou trocar o x por 0. 5 vezes 0 mais 3y igual a 32. Né? No caso, 5 vezes 0 é 0, mais 3y dá 3y. 3y igual a 32, o y passa, o 3 passa dividindo. 32 por 3 já vi que vai dar quebrado, né? Já não conta. Mas vai dar 10,67. Ó, já não deu inteiro y. Então esse daqui, ó, eu vou descartar. X igual a 0, eu vou descartar. Vamos para o próximo, vou trocar o x por 1. Troca o x por 1. Então, troca aqui 5 vezes 1 mais 3y igual a 32. 5 vezes 1 é 5, né? Vou passar para lá. Então, 3y fica desse lado, 32 fica do lado de lá. O 5 vezes 1, que é 5, passa para cá, menos 5. 32 menos 5, 27. O 3 passa dividindo. Agora sim, né? 27 por 3 dá 9. Opa! Beleza? Ó, verificado aqui, ó. O y, x1, y9, ok? Bateu. Mas é uma solução inteira. Então, vamos usar ela como solução inicial. O x0 é 1, o y0 é 9, tá? Essa é a solução inicial. O a eu já sei que é 5, o b eu já sei que é 3. Dá pra gente fazer o quê? Agora dá pra gente usar lá o teorema 2, que é isso daqui, ó. Essa carinha, x igual a x0 menos bk, y igual a y0 mais ak. Então é o seguinte, x igual a x0 menos bk, y igual a y0 mais ak, com o k passeando, né, entre os inteiros, sendo qualquer inteiro. Vamos substituir? Vamos, o x0 é 1, o b é 3, né, menos 3k. E aqui no y, o k a gente mantém k, porque o k que vai variar. O y0 é 9 e o a é 5, né? 5k. É só você olhar aqui, né? O a que acompanha o x, que é 5, o b é o que acompanha o y, que é 3. Né? Cuidado que aqui é menos b. Então, se aqui fosse, tipo, 5x menos 3y, faria menos com menos, jogo de sinal, tá? O que não aconteceu nesse caso. Pronto. Agora é só escrever as soluções. Ó. Aqui a fórmula da solução eu já escrevi. Vamos escrever aqui, ó. Vamos começar com o k igual a 0. Que agora eu vou fazer o k variando dos inteiros. K0, 1, 2, 3 e depois os negativos também. Menos 1, menos 2, menos 3, tá? Quando você joga o K0, com certeza vai dar a solução inicial 1 e 9. É só você ver. Troca aqui o K por 0 no x. Menos 3 vezes 0 é 0. 1 mais 0, o x dá 1. E no y, troca o K por 0. 5 vezes 0 é 0. 9 mais 0 é 9. Vamos aumentar o K para 1 agora? Vamos fazer os K aumentando nos inteiros. Troca aqui no x o K para 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Já deu negativo. Troca aqui também. 5 vezes 1 dá 5. Mais 9 dá 14. Então, aqui dá 14. Aqui já deu negativo. E se você ver, ele vai continuar dando negativo aqui no x, conforme o k vai aumentando. Se você pegar aqui K2, K3, K4, quando você multiplica por menos 3, vai ficar um número negativo. Quando você faz 1 menos esse número negativo, vai continuar sendo negativo. Vai ficando cada vez mais negativos. Então, aqui eu já vou cortar, porque a partir daqui já não serve para mim. Se eu quisesse achar x, y inteiros, soluções inteiras, aí eu ia achar infinito para cima e infinito para baixo. Mas como é natural, chegou em um dos dois negativo, já para. Porque a partir daqui esse x vai continuar sendo negativo, eu já não quero nada daqui para cima. Se fosse inteiro, servia. Como é natural, não serve. Beleza, então vamos agora começar a descer. Eu não estava pegando os casos inteiros? 0, 1, 2. Vamos pegar agora negativos. Menos 1, menos 2.
Vamos pegar lá o k menos 1. Troca aqui no x o k por menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivos, porque menos com menos dá mais, e 3 vezes 1 dá 3. 1 mais 3 dá 4. Troca aqui o k por menos 1. 5 vezes menos 1 dá menos 5. 9 menos 5 dá 4. Agora vamos diminuir um pouco mais, vamos para o k menos 2. Troca aqui o k por menos 2. Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo, né? Porque menos com menos dá mais, 3 vezes 2 dá 6 positivo. 1 mais 6 dá 7. Troca aqui o k por menos 1. 5 menos... Por menos 2, desculpa, né? Por menos 2. 5 vezes menos 2 dá menos 10. 9 menos 10 dá menos 1. A partir daqui vai dar tudo negativo. É só você trocar aqui, ó. Se você continuar descendo, menos 3, menos 4, menos 5, troca o k por menos 3, por menos 4, menos 5. Isso daqui vai dar sempre negativo, tá? Então aqui, ó, já corta aqui. Pronto. Só sobrou essas duas opções aqui, ó. Essas duas opções. Então, por exemplo, se eu pegar o x e o y, lembrando que o x são grupos com 5 alunos e o y são grupos com 3 alunos. A gente tem que uma resposta é x1, y9, ou seja, um grupo com 5 alunos, 9 grupos com 3 alunos, ou x4, y4, né? Ó, peguei as soluções aqui. 4 grupos com 5 alunos, 4 grupos com 3 alunos. Se você quiser fazer a conta, ó, 1 vezes 5 mais 9 vezes 3 dá exatamente 32. 4 vezes 5 mais 4 vezes 3 dá exatamente 32. Então, se eu fazer um grupo de 5 e 9 de 3, não sobra ninguém. Se eu fazer 4 grupos de 5, 4 grupos de 3, não sobra ninguém. Se o exercício pedisse quais são todas as possibilidades que a professora tem, é esse daqui, um grupo de 5 e 9 de 3, ou 4 de 5 e 4 de 3. Mas ele quer a menor quantidade de grupos. Nesse caso aqui, eu tenho 1 de 5 e 9 de 3, ou seja, eu tenho 10 grupos no total. E aqui eu tenho 4 de 5 e 4 de 3, ou seja, eu vou ter 8 grupos no total. Como a pergunta é a menor quantidade de grupos, então a resposta vai ser 8 grupos. É a menor quantidade, 4 de 5 e 4 de 3, tá? É a menor quantidade de grupos que ela tem para fazer essa divisão. Alguns de 5, alguns de 3. Perceba aqui também ó, o seguinte, ó, se você perceber, ó, menos 1, 4, 9, ele está crescendo, está subindo aqui de 5 em 5. Ó. Menos 1 mais 5 é 4, mais 5 é 9, mais 5 é 14, justamente porque esse 5 aqui é o A, né? O A vai mostrar o quanto que o Y vai subir. Tanto é que aqui na fórmula a gente tem ó, o A, o AK, né? E aqui, se você perceber, o X está subindo, né? Subindo, entre aspas, de menos 3 em menos 3, ou seja, descendo 3. 7 menos 3, 4, 4 menos 3, 1, 1 menos 3, menos 2, né? Por quê? Porque no caso B é 3, né? E o X ele vai descer de B em B, no caso de 3 em 3, né? Porque a gente tem aqui no X o menos B, tá? A gente podia fazer desse jeito ou podia ficar substituindo o K. Tudo bem, achei a resposta. 8 grupos. Vamos para o exercício 2? Exercício 2 aqui, ó. Cláudia tem outra turma com 64 alunos e irá dividir sua turma em grupos de 10 e 6 alunos, de modo que não sobre nenhum. De novo, qual é a menor quantidade de grupos que Cláudia faça essa divisão? Então, vamos chamar aqui X, grupos, quantidade de grupos com 10, tá? E Y é a quantidade de grupos com 6. Lembrando que o x e y aqui também tem que ser natural. E eu vou ter o seguinte, 10x é a quantidade de alunos em grupos com 10, 6y é a quantidade de alunos nos grupos de 6. Se eu somar os dois, tem que ser exatamente 64. Aí vamos calcular o MDC, para ver se o MDC é 1, para ver se o MDC, no caso aqui o A, AX mais BY é igual a C, né? O A é 10 e o B é 6. Vamos ver se o MDC é 1 para ver se eu posso usar o teorema 2, que a gente acabou de usar. Vamos lá, entre 10 e 6, calculo o MDC. O 2 dá para dividir os dois, então vou colocar até um asterisco, para relembrar que ele dividiu ambos. 10 dividido por 2 é 5, 6 dividido por 2 é 3. O 3 só dá para dividir 1 e o 5 só dá para dividir 1. Então não vou marcar, só marquei o 2. Então o MDC é 2. Vixe, não dá para usar o teorema 1. Só que o teorema 2, desculpa. Mas a gente viu na aula também esse teorema aqui, teorema 1. Sejam números inteiros A, B, C, temos que a equação de Diofantina linear, AX mais BY igual a C, que é o que a gente tem, admite solução inteira se e somente se o MDC entre A e B é um divisor de C. Se o MDC entre A e B for 1, que é o que está no teorema 2, com certeza ele é divisor de C, com certeza ele tem solução inteira. Né? E aí o teorema 2 dá até uma forma de achar essas soluções inteiras.
Mas aí o Teorema 1 fala assim, ó, se o MDC não for 1, ainda tem uma salvação. Se o quê? Se o MDC entre A e B for um divisor do C, que é um número sozinho. Nesse caso, o MDC entre A e B é 2. Ele é um divisor de 64? Sim. 2 é um divisor de 64. O 2 divide o 64. 64 por 2 dá um número inteiro. E aí, o que a gente faz? Aí a gente faz o seguinte, nesse caso. Quer dizer que tem solução. A gente vai dar um jeito da gente fazer uma conta para achar uma equação, que a solução dessa equação é igual a essa solução, mas a equação nova vai cair no teorema 2. Tá? O que a gente faz? O 2 não é um divisor em comum entre o 10 e o 6? Então o 2 divide os dois. Além disso, o 2 também divide o C. Eu acabei de ver que o 2 também divide o C. Então eu vou dividir tudo por 2. Eu sei que tudo dividido por 2. Tá? Então perceba que eu só posso fazer isso se o MDC for divisor do C também, que é o que o teorema 1 acabou de falar. O que a gente vai ter? 10 por 2, 5x. 6 por 2, 3y. 64 por 2 dá 32. E perceba que quando eu faço isso, com certeza o novo A, que é 5, e o novo B, que é 3, o MDC entre eles com certeza é 1, então com certeza vai dar para usar o teorema 2. Aí eu faço o mesmo procedimento que eu fiz lá no exercício 1, eu faço aqui. E aí eu vou achar as respostas para essa equação. E as respostas para essa equação nova vai ser as mesmas respostas para essa equação anterior. Entendeu? Então, em vez de trabalhar com essa, eu trabalho com essa. Porque as respostas que eu achar vai valer para essa daqui também. E se você perceber, nesse caso aqui, a gente tem 5x mais 3y igual a 32, né? Que é exatamente, ó, a mesma equação que a gente tinha no 1. Então, a gente ia fazer depois dali, a gente faz exatamente as mesmas contas, encontra exatamente as mesmas respostas, 1x, 9y, 4x, 4y, né? Que no caso aqui seria um grupo de 10 ou 9 de 6 para dar 64, 4 grupos de 10 ou 4 grupos de 6 para dar 64. E a resposta seria a mesma, 8. Ok? Então perceba que se o MDC é 1, você vai lá e usa o teorema 2, igual a gente fez. Se o MDC não for 1, mas ele dividiu o C, aí a gente divide tudo por esse MDC, vai achar com certeza uma equação que cai no teorema 2. Aí sim a gente usa o teorema 2, ok? Espero que tenham gostado dessa aula. Abraços e bons estudos a todos.